Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum e o trecho do Evangelho para esse dia é de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. A realidade que subjaz a esse trecho do discurso sobre a missão é a de uma tensão. Presa em meio a predadores, ameaças, perseguições e açoites, mentiras, falso testemunho, divisões. Essa é a tensão. Em meio a esse ambiente hostil, a atitude requerida dos discípulos por Jesus é prudência, simplicidade, confiança, abertura à ação do Espírito Santo, perseverança, resiliência, expressa nesses termos: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Não se paga o mal com o mal. É preciso mansidão, renunciar a todo tipo de violência verbal e física. O trecho dessa parte do discurso sobre a missão é a continuação das orientações de Jesus para a missão dos discípulos. No trecho de hoje do discurso, Jesus previne os seus discípulos acerca da provável hostilidade e resistências que a missão e o próprio discípulo podem sofrer. Eis que eu vos envio, diz o Senhor, como ovelhas para o meio de lobos. É a imagem da presa e do predador, que faz as ovelhas estarem atentas e se prevenirem contra a ameaça que está sempre à espreita e que vem matreiramente ao encontro da presa. Prudência, simplicidade, perseverança, confiança na ação do Espírito Santo é o que Jesus recomenda aos seus discípulos no exercício da missão. O próprio Jesus, nós o sabemos, viveu a resistência e a rejeição
por parte dos seus contemporâneos. Eu já lhes tenho dito, Jesus não foi uma unanimidade. Jesus foi vítima de calúnias e mentiras. Padeceu a rejeição e o abandono, até por parte dos seus discípulos, a ponto de ser condenado e morto injustamente. O Senhor optou, frente a tudo isso, permanecer fiel à vontade de Deus e à missão recebida do Pai. O discípulo não é maior que o mestre, disse Jesus. É preciso estar atento e preparado, porque a resistência e a hostilidade não vêm somente de fora, mas também de dentro da comunidade dos que creem. Inclusive, vem da própria família. É esse o significado da afirmação de Jesus: o irmão entregará o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados. Não nos esqueçamos, Jesus foi traído e negado por seus próprios discípulos. Judas o traiu, Pedro o negou, os outros os abandonaram. No entanto, Jesus optou por continuar fiel ao Pai, à sua missão e aos seus discípulos. Como diz São Paulo na segunda carta a Timóteo, se nós lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, ou que é o mesmo, Deus é amor. É por causa de Jesus, em razão de seu seguimento, que os discípulos são perseguidos e tratados muitas vezes com hostilidade, quando não rejeitados. A história da Igreja está repleta de mártires e é testemunha dessa hostilidade homicida. Em muitas ocasiões, o martírio foi e é o preço do testemunho autêntico da fé em Deus. Na realização da missão recebida do Senhor, é preciso prudência e simplicidade. É fundamental a confiança na presença permanente do Senhor. É necessário deixar Deus ser Deus, pois o Espírito que habita o coração dos fiéis é que inspirará em cada momento a atitude e as palavras que convêm. Não sereis vós, diz o Senhor, que devereis ou que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Nenhuma perplexidade paralisante deve dominar os que são enviados pelo Senhor em missão. A confiança em Deus sempre presente, Deus está sempre presente, sem jamais nos abandonar. A confiança em Deus, que está sempre presente, é o sustento da vocação dos discípulos de todos os tempos. Perseverança, constância são as atitudes requeridas de todos os que são chamados pelo Senhor e enviados em missão. Que Deus abençoe a todos,
que nós possamos assumir plenamente a nossa vocação batismal. Até amanhã, se Deus quiser.